Olá e nossas boas-vindas a mais um episódio do Community Playbook, o podcast que traz para você aplicações reais, futuras e atuais de comunidades. Eu sou o Caio Matos, um dos hosts aqui do podcast. Estou mais uma vez com a minha co-host, Jane. Tudo bem? Tudo bem, Jane? Para mais um episódio dessa temporada que só tem case incrível. Só case incrível. Hoje estamos com uma convidada super especial, que eu tive o prazer de conhecer na minha última experiência profissional, que lidera uma comunidade ou um ecossistema super interessante, focado na educação, né? Então, em inovações na área de educação, dando uma oxigenada nesse mercado que é tão tradicional, né? E hoje a gente está com a Fernanda Furuno, que tem uma trajetória aí de 20 anos na educação, principalmente na educação em distância, e que criou o ecossistema Simplifica. Queria te dar as boas-vindas, Fê. Muito obrigado por topar o nosso convite. Nossa, Caio e Jane, muito obrigada agradeço pela oportunidade de poder contar um pouquinho sobre o ecossistema e esse desafio que é muito bom. Apesar de ser um desafio grande, ele é muito bom. Pra gente começar, então, Fê, queria pedir pra você começar se apresentando, né, e contando um pouco dessa trajetória que você teve nesse mercado e como que foi esse processo da fundação do ecossistema, né, do início, como que você identificou que havia essa oportunidade de criar o ecossistema e que ele seria relevante. Queria que você contasse pra gente como tudo levou a isso. E olha que eu falo que eu sou da época do EAD quando tudo era mato, né? Uhum. No ano que vem, em 2026, vou fazer 30 anos dedicadas à área de educação. Eu acho que esse é um marco, né, tipo, super relevante para mim. Muita gente fala que eu comecei criancinha, mas, de fato, eu iniciei a minha jornada como estagiária na universidade onde eu estudei, que é a Embi Morumbi, aqui em São Paulo. E uma coisa que eu acho que eu levo para a vida era que o Dr. Gabriel, o reitor, na época, ele sempre falava que o lema da Embi Morumbi era criatividade, inovação e empreendedorismo. Então, eu acho que eu cresci com isso como aluna, como estagiária e como funcionária. E na época, eu tive a oportunidade de trabalhar na área de educação à distância, realmente quando tudo estava começando, né? Quando a gente tinha desafios muito grandes, até para explicar o que era internet. Como as pessoas criavam um e-mail, o que era educação à distância, que hoje está tão popular, né? Então, veio desse movimento, então eu fiz a minha carreira como aluna estagiária, depois eu assumi funções administrativas, sempre na área de educação à distância, e onde eu fiquei na Embi Morumbi até 2012. Eu fiquei 17 anos lá. E eu falo que quando eu fui me despedir do Dr. Gabriel, na época eu falei para ele que eu tinha ficado 50% da minha vida na instituição, porque eu saí com 34 anos. E aí eu fui para outra instituição, na Universidade de Guarulhos, implantar a educação à distância mesmo. Então, tudo que eu aprendi ali no decorrer, com vários times, de várias gerações de times e lideranças ali na Embi Morumbi, eu consegui implementar na Universidade de Guarulhos. Aí foi muito bom. Eu falo que eu fui comprada 2 vezes, porque quanto a Embi, fui comprada pela Laureate, e quanto Universidade de Guarulhos pelo Grupo Ser Educacional. Fui transferida para o Grupo Ser Educacional, fiquei lá um tempinho, e aí eu saí, decidi tomar... por volta dos 40, quando a gente começa, né, a borbulhar outras coisas, eu decidi fazer um sabático. Então, eu saí do mercado Na verdade, não saí do mercado, mas saí da função de gestão de instituição de ensino, dei uma respirada por 1 ano, e aí quando eu já voltei na área de soluções e tecnologia educacional. Então, eu fiz uma transição de carreira, trabalhei 2 anos numa grande edtech, que é uma das maiores aqui do Brasil. Tive um aprendizado muito, muito grande e ótimo. Eu trabalhava na área de sucesso do cliente e adoção de uma das soluções que eles representavam. Foi onde eu também ampliei um pouquinho meus horizontes, assim, né? Que era muito restrito o mercado de São Paulo. Então, como eu comecei a trabalhar com instituições do Brasil inteiro, que eu visitava para conhecer o uso dessa solução, foi muito rico, assim. Foram 2 anos bem intensos. E aí, eu falei, eu acho que é o meu caminho. E eu falo muito que, por muitos anos, eu fiz aulas inaugurais para os alunos EAD, e sempre falava que as novas profissões ainda seriam inventadas, né? Porque essa não é
esse lema não é novo, Uhum. mas eu falo que eu sou um experimento meu. E aí eu tratei de inventar, eu acho que a minha função mesmo. E quando eu criei o ecossistema lá em 2021, mais ou menos pós-pandemia mesmo, eu fiquei pensando recente assim, nossa, eu tive muita coragem. Eu não sei se foi eu a mais corajosa ou as empresas que vieram comigo que foram tão corajosas quanto eu para embarcarem num movimento que realmente foi novo. Uhum. Então é difícil a gente ter algum outro comparativo, assim, mas que a gente aí no ano que vem a gente completa quase 5 anos, então eu fico bem feliz. E a gente teve um movimento bem gradativo, orgânico, mas crescente, né? Então acho que isso foi aí que se deu. Uhum. E hoje estamos aí com um ecossistema e reunindo mais de 20 empresas. Legal, acho que pra gente, eu já tinha perguntas aqui, mas como a gente sempre traz que de uma comunidade, você tem um monte, né? Você construi um ecossistema, que é o Ecossistema Simplifica, então acho que para a audiência, né? Se puder dar um contexto do que é a Simplifica, o que são as comunidades, o que constrói esse ecossistema, acho que a gente pode partir daí, porque talvez o pessoal ainda não conheça o conceito de ecossistema que está nos Sim. ouvindo. Um ecossistema, quando a gente fala da natureza, né, ele é formado por vários conjuntos de órgãos organismos que se juntam para se complementarem e organizarem e se organizarem mutuamente. No nosso ecossistema, ele também é assim, porque o Simplifica, ele nasceu até de uma evolução de um projeto anterior meu, que eu fiz quando eu estava no sabático, que chamava Guia EAD Brasil, que era uma grande comunidade de pessoas, empresas e fornecedores que trabalhavam na área de educação à distância. E eu falo que ele só não evoluiu porque a gente não fez um modelo de negócio muito sustentável. E aí depois, com o passar do tempo, cada um dos envolvidos ali, dos fundadores, tomou um rumo e ele acabou não vingando. Uhum. E desde então, eu sempre era solicitada, desde que eu trabalhava nas instituições, passei a trabalhar com as empresas, a indicar pessoas e soluções para determinadas coisas. E aí, quando eu criei o ecossistema, eu pensei, eu vou fazer uma curadoria, chamar uma empresa de cada uma das soluções que as instituições precisam, que eu já conhecia, obviamente, porque eu ou já tinha trabalhado, ou já tinha utilizado, ou conhecia os fundadores, e foi isso que aconteceu. Então, o ecossistema, o Simplifica hoje, ele tem várias verticais, mas cada empresa, ela é responsável por uma solução. Então, tem um sistema, um ambiente virtual de aprendizagem, tem um parceiro que trabalha com a parte de financiamento, fintech, eu tenho um pessoal que trabalha com conteúdo, eles não concorrem entre si, mas se complementam. Então, por isso que eu chamo de ecossistema Simplifica. E por que Simplifica? Porque eu até trouxe aqui para vocês um dos kitzinhos que quando eu visito as instituições, os meus amigos que trabalham em instituições de ensino, eu levo exatamente isso, porque eu faço um pitch de cada um deles. E aí eu brinco que por muitos anos eu fui especialista em educação à distância, justamente porque eu trabalhava na operação, né, de todo o programa, e hoje, com muito orgulho, eu falo que eu sou uma generalista que conecto especialistas, porque justamente são áreas específicas das instituições que precisam de soluções específicas, e eu faço essa jogada das duas pontas. Uma porque eu já tive do lado da instituição, e outra porque eu conheço muito a solução da empresa, porque é diferente, e eu falo que eu sou embaixadora delas, né? Muito. Aí as pessoas confundem um pouquinho com a questão de ser influenciadora, né? Aí eu falo, não, o influenciador, muitas vezes, ele não mergulha tanto quanto eu mergulho na relação com as empresas que estão comigo. Então, eu conheço os times, eu procuro conhecer mais as soluções, entender onde que aquela solução tem mais potência para impulsionar as instituições. E o inverso também acontece igualmente. Então,
eu acho que é meio que essa história. É que como eu tô muito mergulhada, parece, pra mim, Simples demais. parece muito simples. Simplifica, mas é bom pra gente, né, dar esse contexto, porque a gente já teve, né, uma pauta de ecossistema aqui, de Sim. marketing, e Aham. agora a gente vem com o ecossistema de educação, É. né, então a gente vai trazendo essa conceituação e essa construção de ecossistemas, né, Porque é um dentro de comunidades. desafio muito grande, né? Quando Uhum. você reúne empresas. Porque até pouco tempo atrás, muitas delas, mesmo de áreas diferentes, se encaram como concorrentes. Uhum. Porque isso é uma questão de mercado mesmo, né? Uhum. Mas no ecossistema a gente se alia como parceiros, né? Uhum. Então, eu acho que essa é uma diferença muito grande. E, ó, você faz 20 pits, ela é uma embaixadora. Sim. São quantas empresas? Hoje a gente tá com mais de 20, umas 24, assim. Então ela faz 24 pits. São todos elevator pitch de 1 São. minuto? Porque para apresentar esse tanto de Em coisa. meia hora já foram todas, Não, olha aí, se for e eficiente eu em um falo, minuto. e eu falo isso mesmo, que eu faço pitch de elevador, agora eu aprendi a fazer até pitch de WhatsApp, porque as pessoas falam, ai, Fê, quais são as novidades? Aí eu mando, e isso é muito bom, assim, porque é eu recebo mais demanda de quais são as novidades do que exatamente eu bato na porta. Que é uma diferença também, porque as pessoas às vezes confundem, como eu sendo uma pessoa comercial. Uhum. E eu não Uhum. sou. É. Eu falo que eu tenho o melhor emprego do mundo, que eu falo bem. Falo bem das pessoas, porque, obviamente, atrás de cada empresa são profissionais muito gabaritados, então Sim. eu falo deles e falo bem Uhum. das soluções. Então, isso faz com que o próprio ecossistema ele se fortaleça com isso, e a gente tem empresas de diferentes portes, né? Uhum. Então, eu acho que essa que é a grande riqueza Sim. nossa. Eu acho que é toda uma orquestração ali, né, Fê? Até falando pela parte que eu conheço, né, do ecossistema Sim. por ter interagido, né, enquanto parte de uma das empresas que fazem parte em algum momento. Mas é uma grande orquestração não só, né, das empresas que estão ali, e acho que a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, de como elas interagem, algumas vezes até fazem parcerias entre si, né, ou se juntam Sim. para conseguir algumas coisas, mas também com uma comunidade externa, vamos dizer assim, né, ou um ecossistema externo, que é o das instituições, Sim. na qual você tem um trânsito muito bom, né? Então tem toda essa conexão dessas duas frentes que é o que faz tudo isso funcionar, né? É verdade. E aí, pra gente continuar na nossa linha, eu queria te perguntar um pouco de quais foram os primeiros passos, né, para você construir o ecossistema. Você já comentou com a gente, né, de que já tinha um projeto anterior, e aí na hora que você fez essa virada, né, e falou, beleza, vamos construir esse ecossistema. Como que foi, né, de você escolher quem você ia convidar? Quantos eram os primeiros membros? Como que foi o processo? Como que você convenceu eles a se juntarem a esse ecossistema? Enfim, queria saber um pouco de como foi esse processo de atração dos primeiros membros do ecossistema. Como eu falei, eu acho que eu fui bem corajosa. Hoje eu penso, né? Eu tive uma ideia, a minha formação inicial é em marketing, apesar de eu trabalhar sempre com educação, Uhum. aí eu fui recuperando algumas questões ao longo do tempo. Quando eu pensei em lançar o ecossistema, era pós-pandemia, e as pessoas não estavam se encontrando fisicamente mais. Isso me balançou bastante, assim. Eu lembro que naquele ano, 2020, eu fiz mais de 70 lives. Eu estava Nossa. trabalhando numa das edtechs, que hoje faz parte do ecossistema também. E as questões presenciais estavam voltando. Quando eu pensei em lançar o ecossistema, eu pensei em reunir realmente quem eu confiava, porque eu falei, eu não quero ser mais uma consultora, eu quero fazer algo diferente. Mas aí eu pensei numa coisa física, que foi um calendário. E aí eu precisava de um parceiro para cada mês. pagininha do calendário. Uhum. E aí eu fiz uma seleção daquelas empresas e daqueles fundadores. Eram na primeira edição, quando eu fundei, todos eram empresas nacionais, que eu conhecia muito bem. E eu mandei uma proposta perguntando assim, quer que eu seja sua embaixadora?
Foi muito bom. Aí eu tive 100% de aceitação. Olha só. Todas as empresas apoiaram esse movimento e a gente fez o calendário físico. Então, a gente teve, na verdade, na época, a gente teve umas 6 ou 7 edtechs, várias delas continuam comigo até hoje, algumas outras prestadoras de serviço, de algumas outras oportunidades. A ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância, também foi uma das nossas apoiadoras. E aí a gente fez o calendário físico e eu mandei para mais de 250 profissionais de educação, influenciadores que estavam atuando em instituições de ensino ou para residência ou para instituição. Muitos ainda estavam num movimento remoto, mas foi um movimento muito mais na questão do número de parceiros, partiu dessa questão do calendário. Legal. E aí foi evoluindo. E a gente tem um episódio que eu gosto muito de lembrar e a gente morre de rir, que na época a gente não sabia exatamente o que seria, mas a minha grande missão era aproximar essas soluções às instituições de ensino, né? Fazer essa conexão. Aí eu lembro que teve um dos CFOs que eu tive que convencer para que a empresa pudesse entrar no ecossistema, que falou assim para mim: Fernanda, quais são seus entregáveis? Aí eu, eita. Aí o mais engraçado foi ele contando depois que eu perguntei assim: por acaso você me conhece? Aí ele falou: não. Aí a minha cara, Deixa eu pôr. porque obviamente, um dos componentes que me deu credibilidade para criar o ecossistema foram os quase 20 anos de Lógico. estrada da educação, né, que eu estava lá. Mas ele era de outra área, também mas ele estava numa posição De muito finanças. estratégica e eu tinha que convencê-lo. Mas aí hoje nós somos grandes amigos, ele até me apoia em algumas ações, mas ele falou: Fernanda, quando eu falei que não te conhecia, parece que você murchou. Assim. Mas a questão dos entregáveis, eu também fui aprendendo ao longo do tempo. Sim. E a entrega de valor, que é muito diferente de uma empresa para outra, né? Então, esse movimento, realmente, eu falo que eu tive muita coragem em lançar. As empresas que vieram comigo tiveram muita coragem em aderir. Mas esse caminho que a gente tem feito e tem se construído, tem se reinventado todo ano, é algo que é muito bacana, assim, né? Porque é um movimento que, assim como os ecossistemas, né? Que eles são, Vão se na moldando. natureza, afetados por diversas coisas, a gente também. Então, não tem um plano redondo, estático, que é sempre a mesma coisa, né? São organismos vivos, né? A gente fala que as comunidades são organismos vivos, os ecossistemas vão se Sim. adaptando às Sim. comunidades. Muito legal. E acho que talvez os desafios, né? As dificuldades que você foi encontrando para colocar de pé o pós, né? Os primeiros 12. E como que foi a abordagem ali do mercado de educação quando você chegou depois com os 12, com o calendário com os 12 parceiros, e como foi o processo de buscar novos parceiros, assim, no primeiro ano? A gente ainda tá na pandemia, né? Então eu tô aqui imaginando o que essa mulher fez na pandemia, Mas como embaixadora. Ela se ofereceu de embaixador para as empresas. Hoje todo mundo busca um embaixador para falar de conectar porque com a na marca. educação é muito diferente, né? Que você vê Mercado muito tradicional, né? produto, né? Muita coisa diferente de falar de serviço e de uma jornada grande, né? Mas eu lembro que por a estratégia do calendário físico repercutiu muito. Porque como muitos super. amigos nossos receberam e tal, então era um monte de postagem no LinkedIn, então isso foi criando corpo. Até hoje eu recebo a foto porque ele é primeiro. um suportezinho, que apesar do calendário já ter passado, as pessoas usam um suportezinho Até hoje. de madeira, tem uma florzinha, colocam lá Aí tem gente que coloca foto, tem gente que coloca outras coisas ali e me mandam foto até hoje, pra vocês terem uma noção. E as repercussões foram as melhores, assim, sabe? Do mercado, vendo realmente empresas que estavam juntas, mas ao mesmo tempo com suas autonomias de negócios. E para mim foi um desafio quanto ao modelo de negócios, né? Eu fui CLT a vida toda. Como que eu ia
criar uma coisa. Para mim foi Sem entregáveis. O CFO ia falar, vamos fazer seu business plan monte aqui. de CFO, CEOs ali. Mas eu tinha alguns entregáveis, assim, uma reunião mensal com o time, né? Era como se fosse uma mentoria ali. Então a gente tinha algumas missões, mas eu sempre falava, olha, eu não vou entregar leads, eu não vou bater na porta das instituições, são outras ações aí que a gente vai fazer. Era publicação nas redes sociais, eram eventos que começaram a surgir. A gente participou do primeiro CIAED, que foi em 2022. O primeiro evento de educação aberto ao público mesmo, físico, lá em Fortaleza. E a gente foi com stands, eu lembro que era um balcãozinho, simplifica ali, e aí foram umas 6 empresas, assim, sabe? E aí já tinham empresas com seus stands próprios, mas aí eu comecei a levar alguns parceiros novos que estavam entrando nessa área de educação, não na área de educação, mas que surgiram também nesse período pós-pandemia ali, ou pré-pandemia. Porque se a gente for avaliar, muitas das edtechs hoje estão completando 8, 10, 11 anos, né? Então, era o pessoal que estava começando mesmo. Então, a gente começou a ter uma visibilidade coletiva. Mas, se você me perguntar, fechava a conta, te sustentava? Não. Aí, no começo, não. E aí, eu equilibrava com outros desafios. E o mais engraçado é que eu falo que eu cheguei a fazer a fusão e a desfusão no mesmo ano com o Layers, que é um parceiro meu também, porque eu conheci o Danilo num evento de educação, que é o CEO da Layers, né? E ele vendo o ecossistema de soluções de educação superior, ele estava criando com Layers um ecossistema de edtechs de educação básica. E ele me chamou para apoiar eles nesse projeto. Aí fui lá. São ecossistemas completamente diferentes, né? Mas fui lá. E aí, em determinado momento, ele me chamou. Ele falou, Fê, vamos juntar, né? Os dois mundos. Aí, falei, vamos, se as empresas toparem. Na época, eu já tinha 16 parceiros. Eu peguei todos os 16 parceiros, levei para lá. Aí, em 6 meses, a gente fala que a gente tem que rodar muito e ver, né, o que vai dar certo e o que não. E aí, a gente viu, tanto do meu lado quanto deles, que realmente eram 2 mundos muito diferentes. A gente tinha parceiros de educação superior muito fortes e eles, parceiros de educação básica muito fortes também. Ia chegar uma hora que ia conflitar. Até a minha atuação ia conflitar um pouco, porque eu ia pelo Simplifica, visitar a instituição, ou ia por Layers, sabe? E aí a gente fez uma desfusão ali e Layers passou a integrar como uma das empresas parceiras e a gente somos parceiros até hoje, isso é muito bom. E foi em 2023 agora. Que aí foi quando eu fiz essa desfusão que é um termo novo, né? Que eu decidi me dedicar 100% ao ecossistema também. Aí eu rompi, os outros contratos que eu tinha, e foi um movimento que aí eu comecei a botar toda a minha energia no ecossistema, e ele tomou um rumo mais organizado, né? Então, foram algumas evoluções que aconteceram ao longo do amadurecimento, assim, né? Mas os parceiros, cada vez, eles foram entendendo também. E isso me dá muita força, né? Eu até falei lá no começo que às vezes é bom você ter gente que acredita em você até quando você não acredita, né? Que você fala, nossa, mas será? E a gente tem tanta gente apostando nisso que eu acho que dá forças pra gente ir em frente. E, de fato, hoje, eu falo que se a gente somar todos os serviços, a gente tem mais de 100. Se a gente computar todas as instituições, que a gente tem pelo menos uma solução do ecossistema, a gente está em mais de 1.000 instituições. Então, é um movimento gigantesco, né? E se eu somar todas as pessoas dessas 20 empresas que eu me relaciono ao longo de todo o ano, também é uma multidão. Então, não deixa de ser uma comunidade, né, superativa e que tem um crescimento orgânico e que vai se multiplicando, porque eu falo que
o diferencial inicial para as empresas se conectarem era a minha rede de relacionamento, que já era grande. Uhum. Mas depois de um certo tempo, a minha rede esgota. E Uhum. aí, o que é mais interessante é que as redes de cada um dos parceiros Vão plugando. vai ampliando. Então, isso é um movimento que é um ganho de todo mundo, né? Que acaba se aproximando. Muito bom. E eu achei legal que você já trouxe o tema do amadurecimento, que tem bastante a ver com a próxima pergunta que eu vou fazer, né? E aí eu queria que você contasse um pouco realmente desse amadurecimento. Acho que você contou um pouco ali do começo, de como vocês fizeram, enfim, dos eventos que vocês começaram a participar junto. Então, eu queria fazer duas perguntas aqui, né? Então, uma delas, eu queria te perguntar um pouco mais sobre como foi sendo essa definição de como a comunidade está estruturada e como que os membros participaram disso, como que você definiu no final o modelo de negócio que funcionaria para você e como ele funciona hoje. E tem uma outra curiosidade que eu queria te perguntar, e essa talvez possa ser uma resposta até mais curta, porque eu acho que você até já mencionou um pouco no começo, que diferente de outras comunidades que a gente tem aqui, pelo menos até onde eu sei, né, o Simplifica, ele é uma comunidade que é fechada, ou seja, ela não está aberta, não tem um lugar para novos membros se inscreverem, né? E aí eu queria saber de você também por que você tomou essa decisão, né? E por que ela é importante para a comunidade. Eu vou começar de trás para frente, Uhum. porque eu não fiz o ecossistema, eu não criei o ecossistema para ser um guia, por exemplo, que era agnóstico e reunia todas as soluções. É realmente uma curadoria minha. Uhum. No começo, as primeiras empresas, elas realmente vieram ao meu convite, né? E por conta de relacionamentos, e eu costumo falar que com vários fundadores, várias lideranças do ecossistema, eu conheço há mais de 20 anos, muito por Uhum. conta desse próprio mercado que eu estou inserida. Hoje, novas empresas, elas vêm mais, olha só, por indicação dos próprios parceiros, por indicação das instituições, porque elas falam: "Olha, Fê, essa solução dá muito certo para mim Uhum. e pode apostar", eu posso dar até exemplos sobre isso. E até eu falo mais não que sim, e eu vou Uhum. explicar por quê. No começo, eu até, com essa ânsia de querer apresentar novas soluções para o mercado, eu apostava muito em early stage, Uhum. sabe, nas soluções que vinham, eu falava: "Nossa, mas que muito legal, nunca vi e tal". Mas eu percebi que algumas dessas iniciativas, elas mudavam, sabe, o rumo no meio do Isso. caminho ali e tal, e elas demandam muita energia também, né, Uhum. e eu também não tinha competência suficiente para dar tudo que Eles elas precisavam. Uhum. Então eu comecei a selecionar de fato esses parceiros para empresas que já estão consolidadas no mercado, já têm instituições com grande volume, porque são de fato escaláveis, com Uhum. resultados. Então todas elas têm cases, todas elas são, até as mais recentes, têm situações de sucesso com as instituições e estão ali investindo mesmo no ensino superior. Porque é um universo muito desafiador, né, Uhum. então eu acho que para querer estar, você tem que querer muito. Muito mesmo. Uhum. E então, hoje, o processo realmente eu não tenho processo seletivo de parceiros. A gente vem, organicamente, quando eu vejo que faz muito sentido mesmo, eu avalio, e aí eu vejo se tem alguma similaridade, se tem alguma empresa que pode ter algum conflito de interesse que já esteja no Conversar. ecossistema, eu faço essa aproximação, e só depois que não tem nenhuma rusga ali, que todo mundo falou: "Ok, ok para um lado, ok para o outro", aí a empresa e obviamente a equipe, ela é integrada ao ecossistema. Então, por ano, mais ou menos umas 2 ou 3 empresas, elas entram no ecossistema, mas teve períodos que eu nem incluí novas, até para conseguir um rumo Uhum. certinho. E a questão do desafio das entregas, ele varia muito realmente por conta do porte das empresas. Então, Uhum. tem empresas que estão em todos os eventos de educação. Então, essas eu tenho um tipo de relacionamento. Tem algumas que não, que selecionam um ou outro. Tem algumas que nem vão em eventos de educação, mas que a gente está se relacionando e criando alguns programas específicos para elas
estarem com a voz ativa e compartilhando a autoridade que cada uma tem. E aí eu fui moldando essas atividades com eles. E o modelo de negócios que eu decidi implantar é um FII mensal. Então, todas elas participam com um FII mensal. E eu não tenho. Aí as pessoas até às vezes me perguntam, né? Você tem participação e tal? Esse tipo de envolvimento é uma coisa muito complexa, né? Porque eu falo, hoje no mercado, até, né, falando em oportunidades, todas elas têm um ciclo de venda muito longo, né? Então, todas elas têm seus times comerciais, todas elas estão, de uma certa forma, fazendo ou não relacionamento com essas instituições. Então, como eu vou saber se foi eu que em algum momento apresentei, se foi a outra pessoa que foi lá e bateu na porta realmente da empresa e foi atrás? Então, é um modelo que, apesar de algumas se oferecerem para fazer esse tipo de parceria, não é um modelo de negócios que eu gosto de trabalhar, justamente por conta de eu ser bem espontânea na questão do relacionamento com as próprias instituições, Sim. né? Porque eu acho que já até os próprios gestores, eles são muito abordados, né, por vários tipos de abordagens comerciais. E a minha, eu acho que é mais de levar novidades, sabe? O que tem de novo, como que a gente pode, às vezes até pelas empresas elas se focarem apenas em algum tipo de divulgação, às vezes a instituição não sabe que a empresa X faz um pouquinho mais, que ela consegue ter um diferencial ali, e eu levo muito disso, sabe? A diferença que faz aquela empresa para a instituição. Então, isso é algo que você só consegue trocar se você tem uma conversa meio num café, né? Eu até brinquei que eu tenho as coisas físicas, porque justamente eu encontro muita gente em café, em almoço. Eu vou lá, vou visitar a instituição e não, assim, eu não abro o notebook, o computador e começo a fazer demonstrações. Isso nunca. Então, eu falo muito de pessoas, falo de novidades e busco muito entender qual que é o momento da instituição, né? Em qual área ela está investindo mais. E aí, como eu fico muito antenada aí que às vezes eu fico sobrecarregada por ter mais de 20 radares ligados, pensando em como que a gente consegue potencializar o uso e como a gente consegue favorecer as instituições, né? Então, acho que esse foi algo um amadurecimento realmente do ecossistema e da minha relação com as empresas foi tomando esse caminho. Total, e eu acho bastante interessante, né? E acho que faz todo sentido o caminho que você escolheu, Fê, porque eu acho que ele até te dá, né, uma autenticidade maior a falar dessas empresas, né? Porque no final do dia, são empresas que você escolheu uma curadoria sua, né? Do que você acredita com base na sua experiência, que você acha que as instituições têm necessidade, etc, etc. E no final do dia, você não tá tentando convencer ninguém a comprar nada, porque você vai ganhar alguma coisa com isso, né? Na verdade, você tá ali apresentando a sua curadoria do que você acha que é mais interessante, mais importante, né? Então, eu acho que faz total sentido, assim, com o ideal, né, do ecossistema e eu acho que passa até mais confiança, né, para as pessoas das instituições, né? Não é um vendedor que eu tô recebendo aqui, né? É, de fato, uma pessoa que tá querendo me mostrar, que tem experiência, tá querendo me mostrar o que ela acha que pode ser interessante de verdade, né? Muito. E ela já foi até antecipando, né? Já falou dos processos de entrada, entra devagarzinho, vem por indicação, né? Não tem uma LP, uma landing page para o pessoal, quero fazer parte. Tem toda uma etapa, né? Como você falou, de funil de venda longo, então até se analisar tudo isso também deve ter uma certa complexidade, entender maturidade no mercado, porque é o que ela falou, nas edtechs lançam os negócios, puxa, até vender para uma grande instituição, porque cada instituição tem um jeito de corrigir a prova diferente. Nossa, a educação é dificílima, né? Então, eu queria que talvez você contasse um pouquinho do lado do membro, né? Hoje, dentro do ecossistema,
com quem você conversa nessas empresas parceiras, né? E não vou falar de entregáveis para a gente não repetir o CFO aqui, mas quais são os benefícios para ele? Quantas vezes vocês se encontram? O que você apresenta para eles, né, mensalmente? Tem eventos do ecossistema? Conta um pouquinho para a gente do lado do membro. Então, religiosamente, a gente tem as reuniões mensais. E eu sempre, quando a empresa ela entra para o ecossistema, eu sempre solicito que ela determine quem são as pessoas que vão participar dessa reunião. Então, a gente circula muito entre, às vezes é o CEO, às vezes é o time de marketing, às vezes o time comercial. Então, sempre tem de 1 a 3 pessoas ali, às vezes vende produto também, pra gente ir. Tudo é importante. Porque eles precisam me munir das novidades de cada uma das soluções e eu preciso dar um retorno em relação ao que eu tenho visto de oportunidades, né, no mercado. Então, isso é uma questão que a gente já define logo no começo. Então, eu tenho lá, aí, em se tratando de comunicação, a gente tem as reuniões mensais e aí um grupinho no WhatsApp de cada uma das empresas. Então, a gente começa a falar não só nesse dia, né? Mas ao longo dos meses a nossa comunicação se Síncrona. encontra ali. A gente tem as participações nos eventos. Então, eventos de educação a gente tem vários, né, durante o ano inteiro. Então, alguns nos dão oportunidade. E esse ano foi um ano bem legal que a gente investiu em estandes do Simplifica com parceiros compartilhados, assim. Então, a gente participou de 3 grandes eventos, o GERDUC, um congresso da ANEC e o Finesp, agora em setembro, com estande compartilhado. Então, aí para os parceiros é muito bom, porque ele consegue ratear um investimento. E isso é muito bom para o mercado também ver o ecossistema integrado, né? Porque muitas vezes, obviamente, que as empresas são isoladas, cada uma tem seu CNPJ, eles são... eu falo que eu tenho exclusividade com eles, obviamente eles não. Então, eles estão, às vezes, até integrados a outros ecossistemas, então tem a sua individualidade. Mas, como ecossistema, a gente tem essa possibilidade. Alguns eventos a gente participa juntos, eventos presenciais grandes aí, isso tem favorecido muito. E aí, até o Caio participou de uma das integrações, a gente tem, sempre que temos alguns eventos aqui, que reúnem, aqui em São Paulo, às vezes a gente tem eventos fora de São Paulo também, que eu vejo que a gente reúne um número de parceiros considerável, eu sempre procuro proporcionar algum tipo de integração que foge um pouquinho do evento. Então, aqui a gente teve, lá no Finesp, a gente foi visitar a Distrito. Lá em Curitiba, a gente teve uma visita no FIEP. Em Brasília, a gente foi visitar o Senai Nacional. Então, tem alguns... E isso é muito bom, né? Porque esses outros ecossistemas, eles abraçam o Simplifica de outras formas, assim, né? E a gente consegue fazer com que eles conheçam e reforcem essas relações com esses outros ecossistemas. E isso tem gerado negócios entre eles e, obviamente, reforço de relacionamento e comunicação com outras instâncias que não só aquele do evento específico, das instituições de ensino, mas abrindo outros respiros ali, outras oportunidades. Então, muitas vezes... É difícil bater na porta, né? Cada um vai lá e bate na porta. Mas muitas vezes a gente é até convidado para fazer algum tipo de ação. E isso eu acho que fica muito, muito visível quando eles aderem mesmo. Antes eu até sofria um pouquinho, assim, sabe? Porque, né, a gente que idealiza que todo mundo faça tudo ao mesmo tempo. Hoje eu tenho mais uma tranquilidade de saber que algumas coisas são boas para alguns parceiros, outras são boas para outros, mas eles vão organicamente se encaixando em algumas oportunidades, algumas portas que eu abro, tanto em eventos como em visitas, como oportunidades aí que aparecem ao longo do caminho. Então, cada ano a gente acaba trazendo uma novidade e isso também é bacana. Esse ano a gente lançou o Cowork virtual
E esse coworking é muito legal porque ele é fruto da parceria de 2 empresas do ecossistema, né. Então, uma que trabalha muito com a questão de web conference e outra trabalha muito com a questão do design. Então eles uniram as suas expertises e a gente tem um coworking virtual, que eu até vou convidar no ano que vem, vocês podem participar, porque o ano que vem eu quero reforçar muito esse espírito de comunidades, mesmo trazendo convidados para discutir outros temas relacionados não só à educação, mas como impulsionar esse movimento. E, e isso eu acho que é algo que, quando a gente faz uma É muito retrospectiva, né, a legal, gente vê o sim. o É quanto consistente, né? o quanto de coisas a gente vai criando ao longo da jornada. E eu até falo assim, né, porque tem algumas pessoas que falam: "Ai, Fê, eu queria criar também um ecossistema assim". Eu Super falo simples. pois é que eu acho que tem que ter uma confiança muito É. grande dos 2, né, de ambos os lados, assim. Porque as empresas, de fato, elas têm que confiar muito no que eu tô Uhum. fazendo, Uhum. né, no que eu represento. E eu tenho um cuidado quanto a isso, assim, porque eu falo que uma coisa que eu falo, ou algo que eu Verdade. acabo, em alguns lugares, uma foto que eu tiro, Sim, tudo tem. compromete e, às vezes, acaba refletindo também nos parceiros, né. Então esse cuidado, eu acho que é um cuidado que eu tenho bem grande, e a gente tem uma comunicação clara e muito transparente entre a própria comunidade. Muito bom. Tem algum canal que estão todos? Porque você falou assim, tem os separadinhos, mas tem Sim. alguma ferramenta que você se comunica com todos ao mesmo tempo? No WhatsApp, a gente tem a Também. comunidade do ecossistema, e tem uma que estão todos, Legal. aí tem uma cada por empresa, aí tem uma só do time de marketing, um do time Já comercial, tô tem dos visualizando. eventos, cada É. evento Tem tem um grupo. o grupo. Legal. Você entrou, você viu, né? Aham. Eu não É vi o não, depois quero ver. é Depois eu o te mostro. é, Aliás, agora acho que eu não tô mais, né? Mas a Fê pode te mas eu mostrar. mostro. Legal. E isso é algo que também, até eu ouvi episódios passados, né, falando, os community managers falando disso, às vezes eu ficava um pouco triste, assim: "Nossa, gente, mas as pessoas não interagem e tal". Eu falo: "Ah, manda ali, manda". Mas eu vejo que realmente é um desafio, né, muito Sim. grande. Mas, eu tenho eu até aviso as pessoas quando entram na comunidade: "Ó, fica tranquilo que também não são 500 mensagens por segundo", porque realmente é uma comunidade que a gente fala quando, obviamente, a gente tem projetos em andamento, quando a gente quer divulgar alguma ação específica, mas não é um negócio que acaba ficando, Volumoso, né? muito puxado, assim, para todo mundo, Sim. sabe. É bem de troca genuína, assim, então, quando o pessoal realmente precisa ou quer indicar alguma coisa, eles vão lá e Usam, colocam, e eu acho que é um movimento que é bem seletivo, assim, né, não é Uhum. algo que sobrecarrega ninguém. já basta a curadoria inicial sua, né? Então, Exato. acho que você já E é filtrou aí, né? isso, e é sempre assim, né, porque tem que ter um equilíbrio. Tem sim. Eu sempre e eu falo, aí os meus parceiros, eles dão risada às vezes que eu falo: "Tem que ter uma energia, né, tem que bater uma energia pra gente poder, de fato, Uhum. sincronizar". E o mais legal é isso, né, o Caio, eu dou um exemplo do Caio, porque ele não conhecia ninguém, né, nessa visita, e todo o pessoal tem a mesma vibe ali. Aí a gente tinha o Rafa, que veio energia. da Holanda, e tinha outra pessoa, os outros fundadores ali, e todo mundo Deu certo. de boa, assim, né. Aham, sim. Você é uma ecosystem manager. Eu ia perguntar se ela é tipo isso. community manager, mas ela é ecosystem manager, né? Que me deu o gancho aqui para fazer uma pergunta para falar de governança. É só você que gerencia essa rede, né? Essas pessoas, porque são 3 de cada uma, estamos falando de 20, né? São quase 100 pessoas aí. Tem parcerias externas fora, né? Hoje a rede de comunidade de empresas, né? Que vocês têm na Simplifica. E se, por exemplo, né, você citou ir no evento juntos, vocês sempre rateiam ou tem outras formas das atividades da comunidade, né, desse ecossistema serem financiadas? Atualmente, a gente faz realmente um rateio, Todas as ações. todas as propostas que chegam, de fato, elas são rateadas. Aí eu falo que agora tá em alta falar por adesão. Eu falo: Uhum.
Os projetos são por adesão, então nem todos são obrigados a participarem de todos tudo. os projetos, Uhum. né? Mas, efetivamente, chegando uma oportunidade, eu compartilho aqueles que querem, se juntam, aí a gente junta num outro grupo E começa. e vai. Mas Uhum. temporário, né? E são temporários, mas eu tenho uma assessoria que cuida mais da parte burocrática, administrativa Ah, legal. mesmo, né? Que isso eu quis separar mesmo. E as meninas são ótimas ali, então elas que fazem o relacionamento, contratos, essas questões. Mas eu acabo exatamente fazendo a gestão de tudo, assim. E aí eu tive, às vezes, eu acho que eu tenho a grande vantagem de ter mais de, sei lá, mais de 20 mentores, né? Uhum. Porque no final eu aprendo com cada uma Sim. das empresas e elas colaboram também com várias ações que a gente vai falar. Então, uma ação de marketing, a gente pega todas as ações que deram certo e a gente já aplica o que vai funcionar. Ah, Esse é o grande benefício, assim, da gente estar dentro desse ecossistema mesmo, porque Uhum. é um movimento que a gente se colabora uhum. muito, né? Os próprios founders, Sim. as lideranças, elas me apoiam muito, assim. Então, Uhum. cada ação que a gente vai fazer, eu troco muito. E aí tem algumas empresas que estão fora de São Paulo, então sempre que eles vêm, a gente se encontra, então trocamos. Então, até os próprios design dos cards, a gente vai construindo junto ao que funciona, o que não funciona. E isso é muito bom, né? Porque a gente Uhum. acaba. Eu falo que eu sou muito democrática. Às vezes isso é muito bom, às vezes não. Uhum. Mas tem que ter um equilíbrio. Sim. Acho que a gente tá chegando mais já pro final, Fê. E aí eu queria te perguntar, né? Acho que a gente falou bastante ali, a gente até brincou com os entregáveis, a gente falou do que vocês fazem em conjunto, né? Das participações em eventos, das reuniões que vocês têm. Eu queria te perguntar, assim, na sua visão, né, hoje, no momento atual do ecossistema, queria te perguntar o que que você define como sucesso, né? Ou seja, o que que você olha para dizer, ok, isso que eu estou fazendo está sendo bem sucedido, está trazendo um resultado. Queria saber se você tem alguma métrica que você acompanha ou que você apresenta para as empresas parceiras. E eu queria também dar a oportunidade até para você contar, porque eu acho que tem muitas coisas que acontecem ali, né? E às vezes são só fruto da própria interação no ecossistema, né? Ou seja, eu sei, e aí eu gostaria que você contasse um pouco de empresas que atuam juntas para fazer um projeto para instituições, por exemplo, e que isso aconteceu dentro da gestão ali do ecossistema, né? Então eu queria que você contasse pra gente um pouco, né, desses resultados, de como os membros têm atuado em conjunto e o que que você considera como sucesso ou observa como métrica. Eu falo que quando a gente vê produtos sendo lançados colaborativamente, isso me deixa bem feliz, porque quando a gente analisa várias comunidades até e até é, nichos, né, diferentes, é muito mais fácil você olhar para o seu umbigo, né, e seguir reto. Uhum. E, obviamente, todo mundo tem as suas metas, todo mundo quer, tem os seus desafios ali, mas a gente teve vários casos realmente ao longo desse período, de empresas que se uniram para construir produtos em parceria. Uhum. Esse ano a gente teve Pearson com Dream Shaper, lançando uma trilha de microcertificações muito legal, que roda dentro da biblioteca virtual. A gente teve o próprio case do Elos Imersivo, com B42 e Elos, fazendo essa junção. A gente tem a D2L, que também integra várias soluções e pode proporcionar aí experiências mais ampliadas com o ambiente virtual. A gente tem empresas que trabalham com a integralização disso, então a própria Layers trabalha com a integralização das tecnologias para fluir melhor, né, a entrega para a instituição. A gente tem Rocas, que trabalha com transformação digital. Então, são vários movimentos que às vezes até independe de mim. E isso que eu acho que é o sucesso, sabe? Que não sou eu que preciso o tempo todo ficar falando, Fazendo. fala com um amiguinho, fala com o irmãozinho. Aí eu tenho um amigo meu que faz parte do ecossistema, falou que fala, lá vem a Fernanda e um monte de filhos. Porque, de fato, é uma família, né? Uhum. Mas, obviamente, eu não forço nem obrigo eles a fazerem coisas. Então, às vezes, eles depois que vêm me contar, ai, Fê, falei com fulano, e aí agora a gente tá desenvolvendo um projeto tal. Ah, eu fui na instituição Y, e aí eles estão precisando de alguma coisa. Eles também me demandam também esse tipo Muita de
de apoio, porque também até as próprias empresas elas não acompanham a evolução de todo mundo. E o que eu falo que é um diferencial muito grande das empresas do ecossistema, que são todas têm um espírito startup. Então, a mesma solução que você viu no começo do ano não é a mesma solução que você está vendo agora, né? Porque elas já evoluíram muito e muito baseada na experiência dos seus clientes. Então, isso que é bacana, né? Quando a gente vê que é um organismo vivo, porque cada empresa, na sua especialidade, ela tem um contingente de aprendizado na área deles dentro das próprias instituições e elas vão crescendo ali gigantescamente, assim. E isso é muito bom. Ao longo desses anos também, eu vi várias recebendo grandes investimentos, fazendo aí suas fusões. Então, isso também coloca, recebendo prêmios, todas as grandes premiações em relação a startups, edtechs e tal. Então, várias vão recebendo, e às vezes fica até difícil a gente conseguir controlar tudo, mas eu tento compartilhar nas redes sociais, né? Tanto do ecossistema, no LinkedIn e no Instagram. A gente tem uma newsletter mensal, que aí eu acabo reunindo algumas novidades deles mesmos. Aí até entre eles vão se nutrindo, né? Das novidades entre eles. E isso faz com que o negócio só realmente expanda mesmo. E quando eu escuto os próprios gestores, as próprias lideranças das instituições falando do ecossistema também com essa imagem, porque antes de tudo, eu sempre pergunto, né, qual que é a sua visão em relação ao ecossistema? Eles realmente me dão um feedback que eles sabem que a gente tem, a gente reúne uma curadoria de boas soluções. Eu não vou falar, né, pretensiosa das melhores soluções, De altíssimo nível. mas são todas testadas, aprovadas, que estão realmente fazendo diferença nas instituições. E eu até falo isso, que no ecossistema a gente não tem soluções para quem quer proporcionar uma educação mais do mesmo, né? Então, todas elas dão um up em cada uma dos serviços que elas se propõem a fazer e cada uma tem o seu diferencial. Então, isso já acaba também deixando a gente em outro patamar junto às instituições, né? Então, esse é algo que vem se fortalecendo e cada vez mais eu fico convencida realmente que a gente está num movimento que é novo, que é muito difícil a gente comparar, né, com outras, porque algumas pessoas vêm e me falam, nossa, Fernanda, você precisa ampliar, contratar mais gente. Eu acho que talvez perderia essa questão desse organismo que realmente vai se construindo, né? Porque aí você vai criando uma organização muito complexa. E aí o meu maior desafio é que eu não quero ficar focada em questões burocráticas, né, ou operacionais, porque isso eu já fiz a minha vida inteira. Gerir zilhões de pessoas, apesar de eu me relacionar com muita gente o tempo todo, mas me dá liberdade de poder estar em espaços, em locais, em instituições diferentes o tempo todo e com eles, que eu sempre costumo falar, né? Porque onde eu tô com todos eles junto comigo. Eu acho que isso é uma coisa que... Essa liberdade, eu acho que também me motiva mais a continuar com o ecossistema, assim. Porque é algo que me dá grande felicidade, assim, né? De estar num ambiente que eu cresci mesmo, com carreira e como profissional, que era da área da educação, me conectar e estar à frente de ações que podem se diferenciar aí no mercado, né? Até na forma de comunicar. Eu acho que hoje o meu canal mais forte é o LinkedIn, que eu acabo falando, e aí as pessoas no começo achavam estranho, né? Que cada hora eu tava numa empresa, cada hora falando de uma coisa. Nossa, Fernanda, tá Deve ser aqui, engraçado, tá ali. né? Os cargos dela. 24. Mas muitas já entenderam. E aí, algumas pessoas falam assim, por que você não fala para as empresas do ecossistema, falar, por que fazer parte do ecossistema? Aí eu falo que a gente tem
uma característica que as empresas, até antes de entrarem no ecossistema, elas têm uma visão do que é. Uhum. E depois que elas entram, elas têm uma visão diferente. Uhum. E eu acho que isso que é bom, porque a gente constrói isso, Uhum. né? Esse plano de ação, Sim. e para cada uma é diferente. Então, a experiência de cada uma se torna diferente. E pelos feedbacks que eu tenho tido, estamos todos felizes. Então, os membros estão felizes, as instituições, nenhuma veio reclamar, bater na minha porta, falando, ó, não funcionou. Uhum. Mas, gradativamente, elas até quando elas acabam fazendo, estabelecendo parceria com as empresas do ecossistema, elas até vêm felizes me contar, ai, Fê, mais uma! E isso é muito bacana, né? Porque a gente tem uma relação muito próxima e de confiança também com as instituições, né? E com até os organizadores dos eventos. Então, essa possibilidade de a gente ir com os estandes compartilhados também é uma coisa nova. Uhum. Então, essa relação, eu acho que é uma construção que vai sendo conquistada ao longo ainda está sendo Uhum. conquistada ao longo desses anos, né? Mas estou bem feliz, porque a cada ano, e eu falo que eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa, eu fico inventando coisas o tempo todo. A proposta de valor tá clara, né, para os parceiros, os entregáveis. Então, agora você volta lá no Sim, CFO e fala assim, já tem a lista de entregáveis. Eu não tinha nem o site do Aí, ó. ecossistema, só do ecossistema. Eu fui fazer o site, acho que em 2024. Nossa. No ano passado eu lancei o site. Falei, agora vai, não vai ter volta, né? Então vou investir aqui. E eu acho que é isso, né? A acho gente também saber exatamente quando que é o caminho sem volta. Sim. Vai. A gente estava conversando aqui antes, a gente brinca aqui no podcast, que o desafio dessa pessoa que orquestra, que pode ser o community manager, pode ser o ecosystem manager, é sempre, né, o seu DJ da música, ver o que tá. Se o volume, aumenta o volume aqui, muda essa música aqui, você já tá nesse momento, você não precisa ficar puxando ninguém mais. As coisas acontecem sem você, e esse é o mundo, né, o Isso. cenário ideal que a gente fala dentro das comunidades e dentro dos ecossistemas. Mas papo riquíssimo, acho que não queria nem terminar, mas acho que para fazer uma pergunta final aqui, Fê, se eu puder perguntar, nesse processo todo, né, pensando desde lá, da antiga comunidade, que, né, não deu certo por N razões, até fusão e desfusão, até seu momento atual, né, de crescer com consistência. O que você aprendeu nesse processo? O que você faria diferente se você começasse a construção do ecossistema hoje? Eu não mudaria nada de como foi a construção, porque ela foi genuína, Uhum. sabe? Eu trouxe pessoas que eu confiava e que confiavam em mim e isso não se perdeu. Uhum. E eu acho que é isso, você se conectar com pessoas. E eu tenho uma frase que eu uso muito, que o mundo é feito de conexões e a gente precisa fazer as conexões corretas, e é isso que eu levo como lema. Uhum. Então, eu acho que o ecossistema ele é muito resultado disso, e das pessoas. Então, assim como na frasezinha da fita, né, a gente fala da comunidade, são pessoas que fazem as coisas acontecerem. E são pessoas que acreditam e levam à frente. Até nas próprias instituições a gente fala, o meu relacionamento não é com a instituição, são com as pessoas que estão lá. Uhum. E eu acho que é isso. E fazer diferente, eu não faria, porque me trouxe tanto aprendizado e eu fico tão feliz com cada mensagem que eu recebo, com cada desafio que eles me colocam também, porque isso é uma coisa bacana, porque a gente sabe que é um mercado que vem sofrendo muitas mudanças, a gente tem vários concorrentes indiretos ali, né, da questão do ensino superior, mas são pessoas apaixonadas por educação, sabe? E quando eu fiz o sabático, eu fiquei pensando, será que eu mudo de área? Mas aí eu cheguei à conclusão que eu não saberia fazer nada diferente do que eu fazia. E eu sempre gostei muito de relacionar com pessoas. Eu sempre investi muito em projetos colaborativos, desde livros, desde o guia, desde grupos no WhatsApp das minhas amigas. Então, é algo que eu já movimentava meio que indiretamente ali, né? E quando eu transformei isso num negócio, que para mim, eu acho que eu falo que hoje ele é algo que me impulsiona mesmo, assim, sabe? E não é uma coisa forçada, né? É algo que as oportunidades vão surgindo, tanto para mim quanto para as próprias empresas. E quando elas me dão um feedback que
tá dando certo, que elas querem continuar, eu acho que esse é o melhor dos mundos, né? Uhum. Essa semana a gente vai fazer uma confraternização das empresas. A gente tem algumas empresas fora de São Paulo que não vão poder vir, mas eu fiquei bem feliz, porque até eu vou convidar um amigo que ele fez a primeira entrevista comigo sobre o ecossistema lá em 2022. Ele é uma das pessoas que acreditava mais do que eu na época, pela experiência que ele tinha com ecossistemas, e que me acompanhou ao longo do tempo, né? Então, para ele dar as percepções dele, justamente para a gente ver até onde a gente também pode chegar, né? Uhum. Porque eu acho que esse que é o X da questão, né? A gente vai em frente, Uhum. mas possibilidades são enormes, né? E eu acho que parcerias, como você falou das parcerias externas, a gente tem parcerias com várias instituições, várias associações. Isso é uma coisa que também, de uma forma muito orgânica, vem acontecendo. E isso é muito bom, assim, a gente chegou a fazer alguns exemplos em parceria com algumas, e eu acho que é algo que daqui a um tempo eu posso voltar aqui e falar Tudo dos, diferente. dos próximos passos que podem ser bem diferentes, assim, né? Porque a gente vai abraçando realmente à medida que coisas novas vão acontecendo. Muito bom. Excelente. São organismos vivos, né? Tudo pode acontecer, mas se tá consistente, tá crescendo, traz resultados e o membro tá vendo valor, É isso aí. pronto. Muito Sim. bom, Fê. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Queria deixar agora no final um espaço aberto, né? Para você, enfim, falar para o pessoal que está assistindo a gente, onde eles encontram mais sobre o ecossistema, caso eles queiram se aprofundar, onde eles encontram você, LinkedIn, etc, etc. Enfim, um espaço aberto para você deixar uma mensagem final aí para quem está ouvindo a gente até aqui. Ai, muito obrigada. Então, para quem quiser se conectar comigo, meu LinkedIn, Fernanda Furuno, Uhum. as redes sociais todas, né, Fernanda Furuno, e o site do ecossistema, ecossistemasimplifica.com.br também. Então, vocês vão ter ali um elenco de todas as empresas e de todas as pessoas também que estão mais próximas ali do nosso. A gente tem o Quem Somos, que tem um monte de carinhas ali que. E quem é da educação sempre fala, conheci essas, vão fazendo lá as figurinhas, as figurinhas do ecossistema, mas é sempre um prazer falar e participar, e eu acho que falar um pouquinho sobre a persistência, né, da gente acreditar muito no que a gente faz, e que eu falo que às vezes a gente acorda de manhã falando, nossa, será que eu tô fazendo a coisa certa? Uhum. E eu acho que a gente sempre consegue se agarrar em alguma coisa e estamos no caminho certo. Eu acho que a gente ter esse comportamento de fazer o que, sem falar só, né, fala o que você gosta e tal, mas é que faz parte do nosso repertório. A gente tem que criar um storytelling que faça sentido pra Uhum. gente, né? Então, graças a Deus, o meu storytelling tá seguindo aí, contando uma história muito feliz e com pessoas maravilhosas, com profissionais incríveis, que o tempo todo eu venho me conectando, e isso faz com que eu aprenda muito. A gente Uhum. fala muito sobre a questão da aprendizagem ao longo da vida, e fora, obviamente, das formações formais, literalmente, eu acho que a convivência com pessoas diferentes, de áreas diferentes, que se conectam e compartilham, eu acho que faz a gente ser sempre melhor, né? Uhum. Então, eu acho que é isso. A gente se conectar com pessoas certas, corretas, e no tempo certo eu acho que faz muita diferença. E muito obrigada. Obrigado, Imagina, Fê. foi ótimo. Timing é tudo. Né? Timing é tudo. Né? Porque não adianta ser a pessoa certa, tem que ser na hora. É, É isso. Muito bom. Bom, vou agradecer, Fê, também, novamente, Caio, pela co-host nesse episódio incrível de ecossistema. Agradecer a audiência também, né, pessoal, que está assistindo até aqui. Não deixa de dar o like, não deixa de dar as 5 estrelas estrelas no no Spotify. no Apple Podcasts também. Já estamos na Apple Podcasts. E pergunta pro pessoal, Eu tenho uma, posso? por favor. Contem pra gente de que outras formas vocês acham que comunidades podem revolucionar a educação, seja superior, seja básica, assim como o Ecossistema Simplifica tem feito. Muito que bem, quero ver essas respostas. Também quero. Foi um prazer, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. E aquele tchau pra todo mundo. Obrigada, Até mais, pessoal. Até a próxima.